eu trago algumas ferramentas de criatividade que podem ajudar nesse processo. Eu sei que às vezes não é algo que a gente recorre, né, para a escrita, mas pensem sempre que a escrita é um elemento mais barato que você pode ter na produção, né? Então, antes de você parar para buscar imagens de referência sobre o seu personagem, sei lá, no Pinterest que seja, se você escrever, vai ser muito mais rápido. Vai ser muito mais rápido você escrever, você apagar, você mudar de ideia, você acrescentar ideias, do que você já partir logo para aquilo, né, que a gente conversou, que é a ponta do iceberg, que é recorrer a imagens, tá? Mas às vezes é meio complicado, né, a gente ir para processo de escrita assim tão de bate pronto, vai, escreve aí. E bom, aí eu trouxe essa tabela com 6 linhas e 6 colunas, com alguns ícones bem doidos e talvez bem desconexos aí para vocês. Vocês podem construir as próprias tabelas com ícones. E o que eu sugiro é que você pegue um dado, né, um dado de 6 lados aí, e jogue um para a linha e um para a coluna, para você identificar algum ícone. Tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tirei, sei lá, 4 e 5. Né? Então, 4 e 5, eu tenho essa flor aqui com alguns ramos. O que eu consigo interpretar disso em cima da minha história? Né? Vamos continuar a história que a gente estava lá do cara que estava fugindo no metrô. Então pode ser que o NPC que estava lá atrás, ele atirou uma flecha no metrô, né? Eu trouxe uma coisa meio mágica aqui, e essa flecha mágica ela trouxe umas raízes que prendeu o metrô. Né? Então são alguns elementos, pessoal, que vocês podem pegar para identificar, não exatamente, né, o ícone e colocar uma bota, né, como se fosse isso aqui, ó, o 3 e 4, né, como se fosse literalmente uma bota parece pisando em alguma coisa, pode ser, mas não necessariamente precisa ser isso. Né? O que você interpretar daqui, você pode usar como um gatilho criativo para você trabalhar a sua história ou até mesmo a criação do seu personagem. Como eu falei, isso aqui é só um exemplo, né? Você pode montar a tabela como você quiser. Então use isso aqui caso você fique parado, fique travado em um ponto, né, e tenha uma certa dificuldade em avançar porque por conta própria você não está conseguindo, né, gente? É pensar que às vezes a criatividade ela encontra um caminho sem saída. A gente vai e esbarra num ponto, né? Porque o exercício de criatividade, se ele não é feito constantemente, você fica percorrendo sempre as mesmas trilhas. Parece que você está num circuito daquelas pistas de NASCAR, né? Você fica lá dando aquela volta, assim, ó. Então, trazer um elemento aleatório, às vezes te coloca num caminho que você não estava prevendo, né? E esse caminho que você não estava prevendo, você precisa trazer ele para sua estrada também. E aí você vai ter novos artifícios criativos para encaixar essa, esse elemento novo, né, que surgiu, tá? Outro ponto legal, outras ferramentas que eu tenho aqui para vocês são jogos narrativos. Então eu trouxe 2 sites como sugestão, né? Um é Coisinha Verde, coisinhaverde.com.br, né? E o outro é o 101 Games. Os dois trabalham com jogos analógicos, né? Então no site aqui da Coisinha Verde vocês conseguem encontrar os jogos de RPG, jogos print and play também, gratuitos para fazer download, para jogar, né? E uma coisa bacana desses dois portais que eu coloquei aqui é que os produtos deles possuem uma atenção muito especial para um tipo de RPG que é chamado de RPG solo. Né? Então, para quem nunca ouviu isso, está ouvindo isso pela primeira vez, talvez vai até torcer o nariz, como assim, jogar RPG sozinho, né? Que doideira é essa? Mas é algo que existe há muito tempo, né? E é muito baseado nessa coisa de você estar contando essas histórias para você mesmo. Né? E esse elemento aleatório que a gente viu aqui é uma ferramenta muito interessante para RPG solo, porque é aquilo que a gente havia comentado agora há pouco, né? Se eu fico refém da minha própria bagagem criativa, muitas vezes eu vou ficar no mesmo círculo. Se eu experimento um jogo diferente que traz possibilidades diferentes, outras tabelas, outros fatores aleatórios, eu tenho essa possibilidade de ir expandindo a minha história, tá, pessoal? Então, sugiro fortemente aí que vocês acessem esses sites, tá? Eu tenho abrir eles aqui rapidinho para vocês darem uma olhada. Então, esse site aqui é o Coisinha Verde do Thiago Jungs. Então, tem alguns jogos, né, que você pode chegar aqui e fazer download gratuito. Recomendo bastante para quem nunca jogou, né, um RPG solo, uma história que funciona a partir de um mecanismo de texto,
que começa por esse aqui, beleza? Então é só fazer download aqui, jogar, né? Se você quiser apoiar, né, considere aí apoiar também a loja da Coisinha Verde, beleza? O outro da 101, né? O pessoal está produzindo bastante jogo de RPG, jogos de tabuleiro também estão saindo por aí. Então aqui você consegue achar o sistema deles, né, que é um sistema de licença aberta para você criar em cima também. E existem alguns livros aqui que você pode adquirir caso você tenha interesse, né, de conhecer mais. Aí tem uma versão física ou até mesmo PDF, né, desses jogos narrativos, beleza?